Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Erickson Silva, do Amendoim Ateliê de Criação, e eu estou aqui hoje para fazer um tutorialzinho aí para vocês sobre construção de mãos, certo? Esse é o primeiro tutorial do site do ateliê e algumas pessoas me perguntam às vezes sobre mãos, como faz, qual é a proporção, como que constrói, o jeito mais fácil, né? Eu resolvi fazer esse pequeno tutorial para dar uma explicadinha rápida para vocês como que eu faço, qual que é o meu método para realizar mãos como essas aqui que vocês estão vendo. Aqui é uma mãozinha não acabada, né, pessoal? Eu fiz rapidinho aqui, só para vocês verem como vai ser, certo? Só que aqui vocês estão vendo que não tem detalhe algum, não tem linha na mão, não tem unha, não tem nada. Porque para esse tutorial nós não vamos concentrar muito nisso não, certo? Nós vamos só pensar nas proporções, na distribuição dos dedos, enfim, como montar uma mão básica como essa. A partir daí, obviamente, dá para dobrar os dedos, fazer pose com a mão e etc. Isso aqui é só a base mesmo, certo? E essa mão que está aqui é feita em oil clay, certo? E é um oil clay médio, vamos dizer assim, uma dureza intermediária, certo? Ele não é muito duro. O clay que nós vamos usar para fazer esse tutorial é esse clay soft aqui, pessoal. Aqui, ó. Esse é mais macio, parece uma massinha, tá vendo? Só que ele é um pouquinho mais duro, quer dizer, até bastante mais duro que uma massinha, certo? Que é mais fácil de trabalhar, mais rápido, e nós vamos tentar fazer com esse material aqui, certo? Que aí não precisa de forno para aquecer o clay, que esse clay aqui precisa de forno, um forno de luz para aquecer, para ele ficar moldável, né? Ficar numa consistência boa para se trabalhar. Nesse caso do clay soft, o oil clay também, certo? Ele não tem esse problema, ele pode ser simplesmente aquecido na mão assim, ó, e vai esfregando. Eu já dei uma mexida nele aqui, ele está bem macio, não tão macio assim, mas dá para moldar perfeitamente com ele, certo? Uma das coisas importantes para a construção de mãos, né? Existem várias formas, vários métodos, na verdade. Tem o método circular, que as pessoas fazem um oval, né? Eu já vi aí, até no próprio YouTube, na internet, fazem um oval aqui, depois pegam uma ferramenta, cortam os dedos aqui, separam os dedos e afinam. Eu gosto mais de um outro método, isso aí é muito pessoal também, porque todo mundo é igual ferramenta de escultura, cada um tem a preferida, cada um tem uma forma que acha mais simples de fazer. A minha forma de fazer é fazer como se fosse um trapézio, né? Eu começo aqui com um retângulo de clay, depois eu dou uma afinadinha aqui na frente e abro um pouco o que seria essa parte da mão, certo? Abro um pouquinho aqui, ó, vocês vão ver que eles ficam numa forma de trapézio, né? Um pouquinho arredondado aqui em cima, porque uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, para se formar uma mão, né, é o alinhamento, né, que a gente tem que ter. Por exemplo, vamos tomar como exemplo a minha mão. Eu tenho aqui o meu punho, o meu pulso, quer dizer, desculpa, a parte da palma da minha mão e os meus dedos numa proporção igual. Por que eu digo uma proporção igual? Porque a gente tem relações aqui entre as coisas. Por exemplo, a palma da minha mão, essa distância e a distância do meu dedo, o dedo maior da mão aqui, elas são equivalentes. O dedo é um pouquinho menor talvez, mas se você for medir por aqui exatamente na junta, você vai ver que tem uma relação entre uma coisa e outra. E é por esse dedo que eu começo a esculpir sempre. Outra coisa importante observar é que a mão, é um erro muito comum inclusive, que eu tenho visto por aí, as pessoas fazem a mão alinhada, né, em linhas retas. Uma mão não é feita assim. Né? A mão não é construída dessa forma. A gente vê que a gente tem essa forma básica aqui de palma da mão, né? Vendo por baixo, vendo por cima aqui, ó. Se eu encolher o meu polegar, eu vou ver mais ou menos essa forma. E a partir daqui eu tenho formas arredondadas, né? Que fazem a conexão das minhas falanges, certo? Tem o apêndice aqui, esse apêndice de osso, que seriam três ossos, essas três falanges que eu tenho aqui, eu tenho a partir daqui, né? Só que essa falange do polegar, ela não é tão aparente quanto as outras, né? Ela está mais escondida dentro da mão aqui, tem a segunda e a terceira. Isso aqui eu vou explicar para vocês como que eu faço, o método mais fácil que eu arrumei para fazer isso, certo? E pensando sempre nessa linha. Tem gente até que para desenhar, por exemplo, a gente desenha assim, uma linha reta aqui, uma linha reta aqui, aí faz uma curva aqui e desenha para cá, né? Eu vou explicar para vocês aqui na prática, eu acredito que vocês vão entender melhor. Uma das coisas importantes também que a gente tem
na mão, além desse formato ovalado, né, mais curvado aqui dessa parte da mão, onde vão ser colocados os dedos, é o posicionamento da mão na conexão com o braço, né, o pulso, né? A gente percebe aqui que a mão ela não é alinhada com o pulso. Se a gente for pegar essa forma aqui, ó, ela estaria igual tá aqui, eu vou mostrar nessa aqui para vocês, ó. Ela estaria mais alinhada na parte de fora, para uma posição relaxada da mão, como tá aqui minha mão em cima da mesa, né? Uma posição relaxada, o dedinho tende a sair um pouquinho, o mindinho, né? E daqui para lá. Eu vou explicar isso aqui na prática, vocês vão entender. Para eu colocar o pulso aqui, o pulso e o pedaço do braço aqui, eu vou fazer, tá vendo? Esse clay é bem macio, pessoal, é bem fácil de trabalhar com ele. Esse é um clay de estudo, tá? É o que eu uso para estudar, para fazer formas rápidas, ver pose, né? Obviamente, para depois fazer uma peça mais elaborada, uma coisa mais com mais detalhe, eu não usaria esse clay tão macio. Tem gente que usa e gosta, tá? Do clay mais macio. Eu não sou dos adeptos do clay macio demais, não, tá, pessoal? Eu gosto mais de uma coisa um pouco mais resistente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anexar aqui o braço, né? Na nossa mão, certo? Vou fazer uma conexão aqui e isso aqui vai ficar um pouquinho deslocado. Por que eu desloquei um pouquinho para cá? Porque aqui eu vou botar o meu polegar, como tá ali, né? Então, esse polegar ele vai ficar mais alinhado com o braço, como eu vejo aqui, né? Essa parte da minha mão, mais alinhado do que o restante da mão, que tem um deslocamento para fora, que seria essa parte, certo? Vou juntar as duas partes aqui. Dar uma soldadinha. Esse clay é bem macio, bem fácil de trabalhar. Esse braço ficou até um pouco fino. Vou até dar uma engrossadinha aqui, para a gente não ter problema depois. Vou fazer uma cobrinha aqui de clay e colocar aqui, fica tudo certo. Eu vou falar depois um pouquinho das ferramentas para vocês, apesar desse tutorial não ser disso, né, pessoal? Não é de ferramenta. Depois eu até faço um tutorial falando sobre isso, sobre as ferramentas que eu uso. E como eu disse, as ferramentas elas são muito, muito, muito pessoais, certo? Então nós temos aqui, por enquanto, essa forma, ok? Essa forma aí que vai ser a nossa mão, né? Uma mão como essa, ok? Vamos começar pelo polegar aqui. Como que eu vou anexar o polegar nessa mão? Eu vou pegar um pedacinho de clay, vou criar uma espécie de triângulo aqui, ó. Um triângulozinho, como vocês estão vendo aqui, e vou colocar ele aqui na minha mão. Porque aqui, ó, eu já consigo ver um polegar saindo aqui, né? Depois eu vou vir com a ferramenta e acertar. Mas aqui eu já consigo ver um polegar. Parece um braço com gesso, né, pessoal? Mas enfim, vamos colocar aqui só para a gente marcar. Depois a gente vai continuar esse polegar aqui, colocar mais uma parte e acertar essa parte da curva. Eu não vou, como eu disse, dar acabamento nessa forma, né? Que isso aqui é um tutorial só para mostrar para vocês proporções, não acabamento, unha, dobras, e depois, se for o caso, eu faço um tutorial mais avançado sobre isso, certo? Como fazer essa mão ficar realista, né? Vou até fazer ela assim, aproveitar que ela não tá, vou fazer a mão direita dessa mão esquerda aqui. Talvez ela fique um pouco menor, mas não tem problema não. Aqui é só pra gente ter uma ideia mesmo de proporção, né? O que eu faço a partir de agora, pessoal? Eu vou pegar uma ferramenta aqui, que é o nosso famoso palitinho, né? Palitinho trabalhado aí, eu mesmo faço esses palitinhos, eu gosto muito de trabalhar com ferramenta de madeira, apesar de usar bastante também as ferramentas de arame, as loop tools. Eu vou marcar aqui o centro da minha mão. Por que o centro? Porque é daqui que eu vou conseguir dividir os meus dedos, certo? A partir daqui eu vou conseguir dividir os meus dedos na minha organização, aquela organização que eu criei, ou sei lá, é um método, não sei onde eu vi isso, mas é a forma que eu faço. Vou marcar o pulso aqui também para eu ter uma ideia onde a mão termina, certo? E vou começar a fazer os dedos. Como que eu vou fazer esses dedos, pessoal? Estou achando aqui um pouquinho grande. Eu não estou usando referência nenhuma, né? Só aquela própria mãozinha que está ali. Seria legal também vocês usarem uma referência, olhar a própria mão, né? Essas coisas todas são legais para você ter uma referência melhor. Fazer um estudo anatômico é sempre importante, né? Na verdade, quando você quer esculpir alguma coisa, coisas baseadas em formas humanas, não necessariamente um humano, né? É importante ter anatomia de cor na cabeça. É muito importante.
né, estudar o máximo que você puder anatomia, para que isso seja fácil de você recuperar quando você for esculpir. Então eu vou fazer aqui, ó, aquela minha medida das costas da mão, eu sei que esse aqui é o meu dedo do meio, certo? Estou mostrando para vocês aqui o meu método, tá, pessoal? Pode não ser o melhor método, pode ser não um método mais acadêmico, mas é o que eu uso para chegar num resultado como esse aqui que vocês estão vendo, certo? A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a marcar as falanges, né? Como esse aqui é o meu dedo do meio, eu vou colocá-lo aqui, ó, no centro da mão exatamente, certo? Vou colocá-lo aqui. Então, eu vou marcar as falanges. Como é que eu faço para marcar as falanges? Eu vou mostrar bem para vocês aqui na câmera. Eu vou pegar o dedo aqui, medir mais ou menos a falange que eu quero, pressionar os dois dedos, não sei se está dando para ver, pressionar os dois dedos aqui e já marcar a minha primeira falange. Essa aqui é a primeira falange do meu dedo. Depois eu mostro para vocês como que isso aqui fica melhor. Aí depois eu vou marcar a segunda falange da mesma forma, sempre com essa pressão dos dedos, certo? E aqui eu tenho a falange final que vai ser colocada na mão. Depois dessa forma aqui feita, o que é que eu faço? Eu simplesmente venho e amasso um pouquinho aqui, ó. Amasso aqui a ponta, amasso aqui o meio, ó. Faço essa forma, que aqui eu marco onde são as juntas do meu dedo, certo? Tá sem acabamento, obviamente, né, pessoal? Esse clay tá frio também, talvez ele me dê problema, mas eu acredito que não. Ele é bem macio e tá tranquilo, né? Eu vou deixar um dedo mais reto assim, pra gente poder colocar ali. Então nós vamos colocar ele aqui agora. É o primeiro dedo da nossa mão. Depois aqui, pessoal, se vocês não conseguirem fazer de primeira, tá? Que eu até repito muitas vezes, acrescento massa, tiro massa, tá? Isso é muito comum. Vocês vão ver que a massa ficou aqui, né? Depois nós vamos fazer uma pressão aqui e juntar essa massa nesse dedo, certo? Aí nós vamos para os outros dedos. Vamos fazer o dedo indicador agora. O indicador, nós vamos aproximar a espessura, certo? Mais ou menos a mesma espessura, só que ele é um pouco menor, né? A gente sabe que ele é um pouco menor do que o dedo do meio. Então nós vamos pegar aqui e fazer a mesma coisa, amassar um pouquinho aqui, nesse sentido, amassar aqui também um pouquinho, só para marcar, né? E vamos pegar aqui e apertar as pontinhas, subir aqui um pouquinho, para ficar um formato mais adequado. Vou colocar ele aqui antes, ó. Vendo? Depois que você coloca um, pessoal, como é que fica fácil você achar os outros? Esse dedo do meio aqui é fundamental como referência. E vou anexar ele aqui, certo? Aqui sobrou um pouco de massa, vocês estão vendo aqui que está sobrando um pouco de oil clay, mas depois isso aqui a gente simplesmente tira fora, não tem problema nenhum. Nós vamos trabalhar também aqui, escavar essa parte de dentro da mão que está plana, né? Isso aqui por uma questão de tutorial, eu estou fazendo desse jeito para vocês verem como que funciona a mecânica, certo? Vou fazer agora o terceiro dedo ali, mais ou menos a mesma espessura. O único dedo, para uma escala como essa aqui, pessoal, o único dedo que se diferencia bastante em termos de tamanho, espessura e formato é o dedo mínimo, né? Que ele é um pouquinho mais fino mesmo, né? Ele é um dedo mais delicado. Eu tô fazendo uma mão bem magrinha aqui, né? Mas se for o caso, depois a gente acrescenta clay, né? Engrossa um pouco os dedos, não tem problema nenhum. Aí eu vou colocar esse dedo aqui agora, né? Vamos fazer o mesmo processo aqui. É só para vocês terem uma ideia mesmo de uma questão de proporção. Fiz o mesmo processo. Vou fazer agora a minha amassadinha aqui para a gente formar as juntas, né, dos dedos. Meus dedos são grossos, pessoal. Então aqui é difícil. Fazer um negocinho desse tamanho é difícil. E vou colocar, esticar um pouquinho aqui, apertar um pouquinho para lá para ver o tamanho e vou colocar aqui. Uma coisa importantíssima na mão, que eu já ia até esquecendo de falar, é que a mão, pessoal, ela sempre tem esse intervalo aqui entre os dedos, tá vendo aqui, ó? As pessoas às vezes têm mania de pegar e fazer assim, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse, ó. Vamos supor que aqui seja o dedo, né? Os dedos. O formato aqui, né? O formato que a gente está fazendo ali. A pessoa vem e corta aqui, ó. Deixa eu mostrar bem para vocês aqui na câmera. Corta aqui, ó.
Depois vem e corta de novo. E corta de novo. O que vai acontecer? Isso vai ficar em formato de V, tá vendo aqui, ó? Eles estão encostados aqui, as coisas estão encostadas, os dedos estão encostados. Isso não é uma mão natural. A mão natural, ela tem esse intervalo entre uma coisa e outra. Se for o caso, depois vocês vêm com uma ferramenta como essa e forçam o intervalo. Que isso aqui vai fazer com que sua mão fique mais natural, certo? Uma coisa mais próxima do real, ok? Vamos fazer o dedo mínimo agora, como eu falei aquela hora, ele é o mínimo, né? Afinal de contas. Vamos lá. Um pouco mais fininho. Vou fazer minha dobra aqui. Ótimo. Dar a minha amassadinha. É fundamental. Eu não estou importando com essa sobra de clay que está dando aqui. Vocês perceberam, pessoal? Porque ali, na verdade, é o lugar do tendão dos dedos. Isso aqui, então, vai até ajudar um pouco na hora de construir os tendões aqui. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora, que a gente já tem nossos dedos aí posicionados, né? De uma forma rudimentar ainda mais posicionados, como vocês estão vendo, eu vou curvar um pouco essa mão assim, ó. Isso aqui é importante, pessoal. A mão, ela tem essa curvatura natural nesse sentido, né? Então, é importante a gente curvar aqui, ó, para que a gente tenha uma mão um pouco mais natural. Certo? Agora eu vou colocar o polegar. O polegar, como já disse, uma falange é completamente escondida e as outras duas são bem curtas, né? Então, é só eu pegar aqui um pedacinho de clay. A proporção do polegar é sempre, a ponta do polegar é sempre alinhada a essas articulações aqui, né? Então ele vai atingir mais ou menos até aqui. Uma das coisas que nós vamos fazer aqui, eu não fiz ainda, é abrir isso aqui e depois eu vou explicar para vocês que tem uma massa de músculo aqui que vai compensar essa nossa deficiência ali. Eu posso até, o polegar é um dedo um pouco mais grosso, né? Não tanto. Vou pegar aqui e afinar um pouco mais grosso que os outros, né? E posso até marcar aqui a minha articulação. Só que essa articulação do polegar, né? Que é o polegar que eu estou construindo aqui, ela é um pouco arrebitada, né? Todo polegar tem essa curvinha para cima que é importante. Como eu não estou me prestando muita atenção nos detalhes agora, eu vou anexar ele aqui. Depois eu acerto isso de acordo com o que eu precisar. Vocês estão vendo aí que eu não usei ferramenta nenhuma por enquanto, né? Minha mão está um pouco aberta, então ali, ó, seria o polegar atingindo essas articulações, ó, como vocês estão vendo ali. Quer dizer, aqui eu já tenho uma mão, certo? Numa proporção bastante razoável, né? Tem gente que é mais exigente com proporção, é mais exigente com o formato das coisas. Óbvio, depende da finalidade do trabalho, tá, pessoal? Se eu estiver fazendo um trabalho de pop sculpture, né? Uma coisa mais pop, mais solta mesmo, eu não vou preocupar tanto com isso. Eu vou fazer um pouco mais cartoonizado, um pouco mais levado pro lado da revista em quadrinho, certo? Eu não vou me preocupar muito com a anatomia. E como aqui eu não vou fazer um acabamento nessa mão, eu não vou preocupar também muito com isso não. Eu quero só mostrar para vocês como se constrói uma mão harmoniosa, uma mão magrinha, né? Tá uma mão bem magrinha, mas tá uma mão harmoniosa. Eu posso vir depois encolher os dedos, que eles vão engordar um pouquinho, tá vendo aqui, ó? Posso fazer isso aqui, ó, numa boa. Ainda mais que eu tô trabalhando com um clay bem oleoso, bem macio, eu posso simplesmente vir aqui e encolher um pouquinho e diminuir a minha proporção. Vocês vão ver que já melhorou um pouco, né? Vou alinhar isso aqui, depois eu vou afastar ali um pouco, sem problema nenhum. Aqui, ó, é importante para vocês darem o aspecto correto, é importante vocês colocarem os tendões, certo? Os tendões que vêm aqui de cada dedo e vêm para cima da mão aqui, certo? Vou colocar aqui. Tô só fazendo um raf por enquanto, tá, pessoal? Não tô dando acabamento, o mínimo acabamento que eu vou dar aqui não, porque eu vou dar realmente um acabamento mínimo. Não vou entrar em textura, não vou entrar nessas coisas. Aqui eu vou acrescentar um pouco de clay ali, ó. Você vê que eu fiz uma minhoquinha bem fininha.
E o que eu vou acrescentar um pouco nesse dedo aqui, que ele ficou com uma defasagem de massa aqui, certo? De valor. Ok? Coloquei mais uma tirinha aqui. Agora eu vou colocar mais um tendão aqui. Sempre convergendo para o centro do braço, né, pessoal? Nesse sentido aqui. Aqui assim. Vou fazer mais uma aqui agora. É sempre importante, pessoal, toda a parte do corpo que a gente vai construir, por isso que eu falei do estudo anatômico, que é fundamental para o escultor, né? A gente tem em mente o esqueleto, né? Como que funciona, quais são os ossos que estão presentes aqui, como que é, certo? É bastante importante isso para você ter um bom resultado final, ok? Eu vou acrescentar mais um pouquinho de massa aqui, porque o tendão ali ele subiu, né? Eu engrossei o dedo. Vou acrescentar um pouco mais aqui para descer um pouco mais esse tendão. Fazer a convergência ali. Ótimo. Depois eu acerto aqui, põe uma bolinha de clay, não tem problema nenhum. Vocês estão vendo aí que minha mão já está quase, né? Agora eu vou acrescentar duas massas, dois valores diferentes aqui. Um é nessa parte da mão, esse apoio da mão, essa almofada que nós temos aqui, certo? Eu vou acrescentar essa massa aqui, que ela vai me ajudar a dar formato, né? Um formato mais natural. Vocês vão ver que ela vai ganhar aqui, ó, já ganhou um aspecto mais natural. Aqui a parte de dentro, eu vou simplesmente pegar a minha ferramenta e puxar o clay aqui para cá e unir nos dedos. Depois a gente pode fazer a marcação de divisão, mas essa puxada de clay que eu estou dando aqui é simplesmente para colar os dedos na massa da mão, certo? E depois eu vou mostrar para vocês como marca ali para ficar mais realista, certo? Que a mão aqui ela não é lisa desse jeito, né? Ela tem uma curvinha aqui, tem as marcações, né? Se eu estivesse fazendo uma mão maior, eu nem precisaria fazer isso, porque eu já faria, na hora de colar, eu já acertaria aquilo ali de uma vez e pronto. Na parte de dentro aqui, eu tenho outra massa, que é esse pad da mão, né? Essa parte muscular aqui da mão, do polegar, que eu faço um formato de gota aqui, ó, e vou anexar aqui. Ok? Já estamos ganhando um formato aí. Eu estou fazendo uma mão estendida na mesa, né, pessoal? Uma mãozinha estendida na mesa ali, uma posição que a gente chama de neutra, né? Sem fazer pose alguma, uma mão natural. Como se eu estivesse expondo minha mão para vocês aqui. Vou colocar mais uma pelotinha de clay aqui para compensar esse buraquinho que está ali. Ok. E as mãos a gente sabe que a gente tem duas linhas principais, né? Olhando a própria mão da gente, a gente vê que é essa aqui, né? E essa aqui. A gente pode marcá-las aqui, ó. Marcá-las aqui, ó. Tum, tum. Só para a gente saber onde é que nós vamos escavar e tirar um pouco desse material que está aqui, certo? Aqui ainda nas costas da mão, nós temos, como eu falei, mais uma massa muscular, que é esse pad de músculo que a gente tem aqui, essa almofada, né? Que faz a contração do polegar, que eu vou colocar ele aqui agora. Isso aqui ajuda bastante também, porque ele ajuda a unir o seu polegar a sua mão. Você vê essa curva aqui, ó, é feita por essa massa muscular. Porque aqui vem um osso assim e o outro assim, né? Não tem nada, tem um vazio aqui, né? Aqui nós não temos ossos de forma alguma. Então aqui é só músculo, que é a mesma massa muscular que forma esse pad do lado de cá. Que é o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Nós vamos juntar mais o polegar com o resto da mão. Com essa massa muscular. Ok? Espero que esteja dando para vocês verem aí, que eu ainda não peguei o ponto da câmera certinho. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui para o site, né? Então, talvez não fique muito bom, mas os próximos eu prometo melhorar. Então, nós vamos aqui agora, ó, pegar a ferramenta de espátula, a minha espátulazinha de madeira. Isso aqui nada mais é que um hashi de comida japonesa, tá, pessoal? Que eu pego o estilete e dou uma polida, uma moldada, né? Uma esculpida. Dizem que o escultor é tão escultor que esculpe até a própria ferramenta, e essa é a maior verdade, tá? Você encontra ferramentas muito boas
no mercado para comprar, certo? Existem ferramentas excelentes para comprar, né? Depois eu vou fazer um tutorial sobre ferramentas aí para vocês verem. Realmente vocês encontram bastante coisa com bastante qualidade. Mas às vezes a gente precisa de uma ferramenta de um tamanho específico, de um jeito que a gente gosta de esculpir, né? Um tamanho que a gente gosta de esculpir, porque ferramenta tem a ver com o tamanho da escultura.